Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Estevão e, obviamente, daquele a quem Estevão imita, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no início do culto o capítulo 6, do versículo 8 a 15, e agora nós vamos ler alguns versos do capítulo 7, é um longo capítulo, e vamos ler também o versículo 54 até o 60. Vamos ler algumas partes do capítulo 7. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo desceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a idade de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino da terra de Midian, de onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousou contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós um irmão, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem escreve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava, no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Versículo 44 em diante. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Versículo 51. Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome e rogamos agora a direção do Senhor sobre a nossa vida, que o Senhor nos dirija em tudo aquilo que vamos meditar, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua grande aspiração na vida? Aquilo que você mais deseja? Muitas pessoas têm aspirações. Na verdade, todos nós somos dirigidos por aspirações, desejos. Alguns querem ficar rico e eles então compreendem que esse é o seu grande objetivo na vida. Outros buscam a fama, a glória pessoal, a honra. Outros buscam o poder. Outros buscam a riqueza, o dinheiro, porque eles acham que isso será o seu sustentáculo de vida. Mas qual é a sua grande aspiração? Na verdade, se nós perguntássemos para um cristão verdadeiro só tem uma única resposta a essa pergunta. Porque, na verdade, a única aspiração que nós devemos ter como cristãos é nos parecermos com o Senhor Jesus. Essa parece ser uma aspiração simples, sem sentido, mas, na verdade, essa é a própria essência da vida cristã, o desejo de se parecer com o seu Salvador. Se você não é dirigido por essa aspiração, se você tem muitas aspirações e essa não é prioridade na vida, com certeza você é a pessoa mais infeliz e miserável de todas que existem na face da terra. E nesse texto que nós lemos, nós vemos exatamente isso. Um homem chamado Estevão, que decidiu viver e morrer como Jesus Cristo.
E é impressionante como Lucas vai nos mostrar como Estevão, na sua vida, na sua morte, como ele se parece com Jesus, como ele age como Jesus. Não apenas na sua vida, mas também na própria morte de Estevão, nós vemos profundas conexões e semelhanças com o Senhor Jesus. Estevão decidiu se parecer com o Senhor Jesus. E esse texto que nós lemos nos mostra exatamente isso. Aqui nós vemos o testemunho, o martírio de Estevão, essa cena chocante. É uma cena de fato chocante. Alguém já disse que os homens, eles revelam aquilo que eles são exatamente na hora da morte, não é? Geralmente quando você vê um cristão e uma pessoa não cristã morrendo, você conhece exatamente aquilo que está no seu coração. Por exemplo, Voltaire, todos nós conhecemos, ele geralmente costumava chamar os cristãos de maldito infeliz ou maldito infelizes. E a sua grande aspiração de vida era o seguinte, abre aspas, em 20 anos o cristianismo não mais existirá. Minha única missão é destruir o edifício que levou 12 apóstolos a erigir. Esse foi o grande objetivo dele. Destruir o cristianismo, com a racionalidade, com o positivismo. Mas sabe o que ele disse na hora da sua morte? Eu estou abandonado por Deus e os homens. Eu darei a você metade do que sou, se você me der 6 meses de vida, Deus. Então eu vou para o inferno e você vai comigo. Ó Cristo, ó Jesus Cristo. Que forma trágica, deprimente de morrer. Isso é muito diferente desse relato que nós vemos de Estevão. Como um cristão vive e morre de forma gloriosa. Mas antes de considerar esse texto, essa seção, é um longo texto que começa no capítulo 6, no versículo 8, nós lemos na liturgia uma parte e vai até o capítulo 7, é um longo capítulo também que narra a vida, o ministério, o martírio de Estevão. Vamos considerar um pouco o contexto onde esse texto está inserido. Esse texto que nós lemos está inserido nesse livro maravilhoso que é o livro de Atos, que ainda que seja chamado de Atos dos Apóstolos, esse parece que não é um título muito justo, porque na verdade fala muito pouco a respeito dos apóstolos. Nós temos uma pequena descrição no início a respeito dos apóstolos, depois o livro de Atos se concentra em Pedro e a partir do capítulo 9 se concentra basicamente na vida de Paulo. Por isso que talvez um título justo seria os Atos do Espírito através, primeiro dos apóstolos, depois de Pedro e depois de Paulo. E esse livro foi escrito por um homem muito inteligente, muito sábio, muito culto, chamado Lucas. Lucas era um médico, foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele escreve 2 obras importantes. Primeiro o Evangelho de Lucas e logo em seguida o livro de Atos. Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas ele fez uma acurada investigação e em ambas as obras ele se dirige a um homem chamado Teófilo, que nós não sabemos quem é, mas pela forma como Lucas se dirige a ele, como excelentíssimo Teófilo, possivelmente era um homem de posição, talvez um cristão dentro do Império Romano que havia sido convertido. E Lucas quer mostrar algo muito simples no Evangelho e no livro. Ele quer explicar como o Evangelho surge na pessoa bendita de Cristo, que cumpre as profecias do Antigo Testamento. E aquele Evangelho sai de Jerusalém e chega exatamente em Roma, no coração do mundo gentílico. É assim que o livro de Atos termina. Paulo e o Evangelho avançam e chegam ali em Roma. E o livro de Atos ele tem uma estrutura bastante simples. Há 2 textos que são centrais para você entender. Primeiro, Atos 1:8. Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, se você ler rapidamente comigo, Atos, volte um pouco, Atos 1:8, e aí você vai entender a estratégia literária de Lucas. Ele diz o seguinte em Atos, capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
E é exatamente isso que Lucas vai mostrar. Ele vai se concentrar no Evangelho chegando ali em Pentecostes, a descida do Espírito em Jerusalém. É assim que ele começa essa narrativa gloriosa, o Evangelho chegando em Jerusalém. Capítulo 1 ao capítulo 7, ele mostra a descida do Espírito e aquilo que o Espírito faz em Jerusalém. Depois ele mostra como o Espírito chega na Judéia e Samaria, no capítulo 8 e 12, nós temos mais uma descida do Espírito entre os samaritanos. Depois ele mostra como o Espírito então avança até os confins da terra, sobretudo através do apóstolo Paulo. Então, capítulo 13 a 28 mostra o avanço que o Espírito Santo está fazendo até os confins da terra. A igreja está crescendo como obra do Espírito Santo. Então, Atos 1:8 é a própria estratégia literária que vai desenvolver o argumento no livro de Atos. Mas outro texto importante, além de Atos 1:8, que é o capítulo 9, versículo 15, que é muito importante também. Esses dois versículos são centrais no livro de Atos. E Atos 9:15 diz o seguinte, é a conversão de Paulo em Atos capítulo 9, que ocorre logo após, ou um pouco tempo depois da morte de Estevão, e diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, em Atos, capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo. Então, Lucas agora muda a sua estratégia literária e concentra-se, sobretudo, falando a respeito de Paulo. Quase não é mais mencionado os demais apóstolos. Pedro vai sumindo aos poucos de cena, e ele então vai mostrar como a igreja cresce no poder do Espírito, até Paulo ser preso e ter a oportunidade de pregar na própria Roma. Então, voltando agora para o capítulo 6, em que momento nós estamos? Nós estamos nesse momento onde o Evangelho está se desenvolvendo em Jerusalém. Esse é o contexto aqui que nós temos. Na verdade, aqui nós temos vários episódios, e aqui é o último episódio da descrição de Lucas sobre a vida e o testemunho e o crescimento da igreja de Jerusalém. O Espírito então desce, a igreja de Jerusalém cresce assustadoramente, muitas pessoas se convertem, mas aqui começa a primeira grande perseguição. Aqui nós temos no capítulo 7 o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa que morre por causa de Cristo. E esse homem é Estevão. E Lucas então vai mostrar esse crescente conflito da igreja com as autoridades judaicas. E esse conflito vai caminhar exatamente para esse clímax. Estevão é morto, e muitos crentes então são forçados a fugir de Jerusalém. E aí começa a primeira grande perseguição dos cristãos. Então, o que é que nós temos aqui no capítulo 6, a partir do versículo 8 e o capítulo 7? Nós temos aqui o ministério, o julgamento e a morte de Estevão. E a ideia principal dessa sessão é simples de entender. O objetivo é mostrar que o Evangelho foi pregado não apenas por apóstolos, mas também presbíteros e diáconos, como Estevão, que era diácono, e ele então é usado com poder e graça por Deus para anunciar o Evangelho a muitas pessoas. Ele é o exemplo, sobretudo, de uma fé cheia, de uma vida cheia de fé e de sabedoria, de um ministério dependente da pessoa do Espírito. Mais ou menos o que nós temos aqui. Agora vamos olhar a estrutura do texto, o gênero. Todo texto tem um gênero, tem uma forma. Aqui nós temos um relato de julgamento e martírio. O livro de Atos é uma narrativa. E dentro desse enredo, onde ele se concentra primeiro em Jerusalém, ele vai narrar, Lucas, esse relato de Estevão, do martírio de Estevão, esse julgamento e martírio de Estevão. E o texto está estruturado em 4 partes. Lucas, ele é muito, e geralmente os autores do Novo Testamento, todos eles são bastante lógicos no seu fluxo de escrever a narrativa. Então, primeiro nós temos o testemunho de Estevão, que é no capítulo 6, versículo 8 a 15. Ele é alguém que, cheio do Espírito, prega o Evangelho, muitas pessoas se convertem, ele faz grandes sinais. Isso levanta, obviamente, a sua oposição.
No capítulo 7, no versículo 1 a 53, nós temos o discurso que Estevão faz perante o Sinédrio. Ele é acusado, ele é levado para o tribunal Sinédrio, e lá no Sinédrio ele faz esse longo discurso que eu li, obviamente, uma boa parte aqui. E por último, nós temos o fim da sessão do Sinédrio e a morte de Estevão, no versículo 54 a 60. É quando Estevão, então, é julgado e ele então é morto diante do Sinédrio. Mas uma característica que vários estudiosos têm observado é que quando Lucas vai nos contar, e obviamente Lucas não está criando uma personagem chamada Estevão, mas Lucas, ele faz questão de mostrar as profundas semelhanças entre Estevão e Jesus Cristo. Se você observar a forma como Lucas descreve Jesus, que era cheio de graça e poder, os prodígios que Jesus realizava, a forma como Jesus é acusado, os discursos e a coragem de Jesus, a morte de Jesus e o que Jesus diz quando ele está na cruz do Calvário. Lucas não apenas conta a história de Estevão e da sua morte, mas ele faz questão de mostrar essas profundas similaridades entre a morte de Estevão e a morte de Cristo. Lucas quer mostrar que Estevão, ele se parecia profundamente com Cristo. Ele era de fato um cristão. E esse é o tema do sermão, esse será o argumento daquilo que eu vou falar. Então, qual é a tese, o argumento central do capítulo 6, do versículo 8 até o capítulo 7, o versículo 60? E será também o tema do sermão nessa noite. Parecendo-se com Jesus na vida e na morte. O martírio de Estevão. Parecendo-se com Jesus na vida e na morte. O martírio de Estevão. Nós vemos primeiro a semelhança com Jesus no testemunho e acusação. Capítulo 6, versículo 8 a 15. Segundo, nós vemos a semelhança com Jesus na pregação e na coragem, no capítulo 7, versículo 1 a 53. E terceiro, nós vemos a semelhança com Jesus no martírio e na morte, versículo 54 a 60. Então vamos analisar, obviamente é um texto longo, não dá para nos detalharmos cada aspecto do texto, mas vamos tentar nos concentrar nas verdades centrais. Então, em primeiro lugar, Lucas nos mostra essa semelhança que Estevão tem com Jesus no testemunho e na acusação, capítulo 6, versículo 8 a 15. Veja como ele narra a vida de Estevão. Primeiro, quem era esse Estevão? Nós não sabemos muito dele, mas no capítulo 6 nós temos a primeira menção a Estevão. Lá no capítulo 6, ele é descrito como sendo um dos diáconos, ainda que a palavra diácono não apareça, mas um grupo eleito para cuidar das viúvas da igreja, aquela igreja que havia crescido após Pentecostes, mais de 5.000 pessoas haviam se convertido. E Estevão está aqui no capítulo 6, no versículo 5. O parecer agradou a toda a congregação e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Observe que quando Lucas vai descrever aqueles primeiros homens, os primeiros diáconos, um deles chama a atenção de Lucas. Lucas vai mostrar e vai tecer alguns adjetivos para Estevão. E ele diz que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito. Que coisa gloriosa. Ou seja, Estevão, no meio daqueles diáconos, daquela igreja que nasce, naquela igreja apostólica, Estevão já se destacava como um homem cheio de fé e cheio do Espírito. E agora nós vemos ele aqui, capítulo 6, versículo 8. Veja como Lucas começa: Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem cheio de graça e poder, então ele pregava a palavra. E essa descrição que Lucas faz nos lembra muito a semelhança com Jesus Cristo. No testemunho de Cristo, na vida de Cristo, na autoridade que Cristo tinha. De fato, um homem exemplar.
E a ação de Estevão começa a incomodar as pessoas ali em Jerusalém, os judeus, aqueles que haviam rejeitado a Cristo. O texto então nos diz, no versículo 9, que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, obviamente, quando ele começa a pregar e falar de Cristo, muitos judeus que haviam, e até hoje muitos que não reconhecem Jesus como sendo o Senhor, começam a discutir com Estevão. Mas Lucas diz algo interessante: eles não podiam resistir, versículo 10, à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Deus então conduzia e dava sabedoria na sua argumentação, na sua forma de falar. E aqueles homens então estavam indignados porque, através de Estevão, pessoas estavam conhecendo a Jesus Cristo, estavam sendo convertidas. E quando você não consegue destruir um inimigo, o que você faz? Você inventa mentiras a respeito dele. E é exatamente isso que aqueles homens fazem, como fizeram com o Senhor Jesus Cristo. A acusação é bastante semelhante. Eles então, no versículo 11, subornam homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Essa é a primeira acusação. Esse homem, Estevão, está dizendo blasfêmia contra Deus e contra Moisés. E eles então sublevam o povo, os anciãos e os escribas, e eles então levam Estevão ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, para quem não sabe, era uma instituição que funcionava como uma espécie de tribunal, mas que também tomava decisões dentro do povo de Israel. Obviamente existia Roma, que controlava, que dominava Israel nesse momento. Mas o Sinédrio era formado pelos sacerdotes, por aquelas pessoas chamadas de anciãos, pela nata de Israel, a nata política, as autoridades, saduceus, fariseus, os principais. Eles formavam esse Sinédrio. Ele agora está diante do Sinédrio. Jesus foi condenado diante do Sinédrio. Pedro, nos capítulos anteriores, também é levado para o Sinédrio, que inclusive diz que eles tinham que se calar, não podiam falar de Jesus. E agora, mais uma vez, mais um cristão é levado para o Sinédrio. Mais uma vez, eles apresentam testemunhas falsas, versículo 13. Testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Eles adicionam mais uma acusação. Ele vem falando do templo, ele fala mal do templo de Jerusalém. Mais uma acusação contra Estevão. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aí ele então é levado, e todo o Sinédrio está ali assentado, e quando eles olham para Estevão, algo que chama a atenção: viram o seu rosto como se fosse um anjo. Eles viram, não é que obviamente um anjo brilhou ali no rosto de Estevão, mas era um rosto angelical, de um homem temente a Deus, corajoso, fiel, como foi o seu Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que Estevão, ele vive de uma forma muito parecida como Jesus Cristo, na dependência, no poder do Espírito, cheio de fé, cheio de confiança. Essa é a descrição que nós temos. Esse paralelo entre Estevão e Jesus. Cheio de fé e do Espírito, como Jesus era cheio de graça e poder. No capítulo 6, versículo 15, ele parecia com um rosto angelical. É o primeiro movimento no texto. A semelhança com Jesus no testemunho, e a acusação que Estevão recebe é exatamente aquela de Cristo. Não havia nenhum crime para com o Senhor Jesus, mas eles testemunham e dizem assim: ele disse que ia destruir o templo em 3 dias. E a acusação é a mesma. Esse Estevão é exatamente como aquele Jesus. Ele disse que ia destruir o templo, ele quer destruir a nossa nação, os costumes, a lei. Isso significa que a pregação de Estevão incomodou aqueles judeus como a própria pregação de Jesus. E por quê? Porque ele pregava, possivelmente, muito parecido com o Senhor Jesus.
no poder do Espírito também. E no capítulo 7 nós temos o segundo movimento do texto, do versículo 1 a 53, que é essa semelhança com Jesus na pregação e na coragem. Nós vemos que Estevão, no capítulo 7, ele dá uma aula de Antigo Testamento. Ele percorre toda a história da redenção, começando lá com Abraão, com aquele chamado glorioso, com aquela aliança que Deus faz com Abraão, e ele então sai percorrendo as Escrituras. E o objetivo de Estevão nessa pregação, primeiro, era desmontar o argumento dos seus oponentes. Essa é a primeira estratégia de Estevão. Ele vai falar de Moisés, não no sentido de ser contra Moisés, mas mostrar como Moisés deu a lei de Deus e como Moisés profetizou a respeito de Cristo. No capítulo 7 ele diz exatamente isso. Como Moisés fala a respeito de Cristo, por exemplo, no versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele está lembrando desse profeta que Moisés fala. Ele também vai destruir o argumento dos seus oponentes de que ele queria destruir o templo. É por isso que ele termina aqui o seu argumento final, antes de fazer uma aplicação poderosa, a partir do versículo 51, falando do templo, do tabernáculo que foi construído por Salomão, desmontando mais uma vez o argumento falacioso dos seus inimigos, mentiroso. Mas ele vai fazer uma coisa interessante aqui nesse seu argumento. Ele vai mostrar aos poucos, ele vai mostrando como a sua geração, aqueles homens ali do Sinédrio, eram iguais àquela geração que recusou Moisés e que matou o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles eram iguais, é por isso que o tempo todo ele vai falar. Veja o versículo 39 do capítulo 7. A quem nossos pais não quiseram obedecer, no caso Moisés, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Moisés pregou para uma geração, mas foi uma geração endurecida, que rejeitou a Deus. Então o primeiro argumento de Estevão é esse, ele percorre a história da redenção, mostrando que a história da redenção e que Cristo não está desconectado da história de Israel. Cristo é o verdadeiro Messias, é aquele que veio, é o Salvador. Isso, obviamente, tinha profundas continuidades com a antiga aliança, mas também profundas descontinuidades, que eles não compreendiam. Por exemplo, como Jesus ensinou, que através da sua morte e a sua ressurreição, de que Jesus era o próprio templo de Deus, e que agora o templo não tem mais nenhum sentido. E é por isso que quando Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo, não havia mais nenhum sentido. Obviamente para os judeus isso era duro de ouvir, mas era exatamente isso que havia acontecido. Mas no versículo 51 nós vemos a coragem de Estevão. Veja o que ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também o fazeis. Veja como ele usa esse exemplo negativo do antigo Israel para dizer: vocês são iguais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, no caso que é Cristo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês são traidores, vocês mataram Jesus Cristo. Que mensagem dura, não é? Você olhar na face de alguém e chamar de traidor, de assassino. Nem sempre as pessoas gostam de ouvir a pregação da palavra de Deus. Tem um autor e um pregador que diz que o grande problema de hoje é que o povo não quer mais matar os pregadores como antigamente. Porque eles tocam nas feridas, eles apontam o erro, apontam o pecado. E as pessoas querem ouvir apenas aquilo que lhes agrada. E Estevão está dizendo: vocês foram os assassinos de Cristo, vocês mataram Jesus. Isso lembra quem? Isso lembra exatamente a coragem de Jesus Cristo, não é?
a forma como ele pregava, como ele usava as Escrituras, para mostrar que aquela sua geração era corrupta como a geração do passado, para denunciar o pecado do seu povo, para chamar os fariseus de hipócritas, que valorizavam a religião externa, que não havia coração, que não havia essência, que não havia temor a Deus. Estevão, meus irmãos, está exatamente imitando o Senhor Jesus, não apenas na sua forma de pregar, mas na sua coragem. A coragem. E aí nós temos o terceiro movimento do texto, que vai do versículo 54 a 60, que é a semelhança de Estevão com Jesus no martírio e na morte. Ouvindo eles, versículo 54 diz que eles enfureciam-se no seu coração, enrilhavam os dentes contra ele. O que é enrilhar os dentes? É quando você tem ódio de alguém, você tem raiva, você quer matar, você quer esganar vivo, como nós falamos. Quando eles ouviram aquela pregação corajosa de Estevão, eles odiaram no coração Estevão, eles queriam matar Estevão. Mas por outro lado, veja no versículo 55, essa adversativa, mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Que coisa maravilhosa. Naquele momento, Estevão vai ver e vai ter essa visão gloriosa. Ele fita os olhos do céu e Deus lhe mostra. Ele vê a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. E ele diz, versículo 56, eis, que literalmente é, vejam, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Não é exatamente isso que Jesus diz lá no Sinédrio? Observe que quando Jesus, Mateus diz lá no capítulo 26, Jesus está no Sinédrio, eles tentam acusação, e o tempo todo Jesus está calado. Mas chega um momento que o sumo sacerdote diz assim, eu te conjuro, Jesus, que você diga se você é o Cristo. E conjurar, se você não sabe, é colocar alguém sob juramento. Ele coloca Jesus sob juramento. E Jesus não podia ficar calado. E Jesus diz assim, na verdade, vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele está dizendo assim, eu sou o Cristo. Eu sou aquele que o Salmo 110 fala. Eu sou o Filho do Homem, aquele que Daniel, no capítulo 7, profetizou que tem domínio sobre todas as coisas. E o Sinédrio diz, ele blasfemou, ele se fez como Deus. Mas agora Estevão vai ver. E Jesus graciosamente mostra a ele a mesma cena. Ele vê essa visão gloriosa, Jesus sentado à direita de Deus. E o que é que os homens fazem? A mesma coisa que fizeram com Jesus, unânimes. O texto diz que em alta voz taparam os ouvidos e unânimes remeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, o que era ilegal. Os romanos não permitiam a morte sem julgamento. O que está acontecendo aqui é totalmente ilegal. Mas é isso que eles fazem, matam Estevão. O Sinédrio não tinha esse poder. E é por isso que eles vão consultar Pilatos sobre a morte de Jesus. Mas aqui, de forma ilegal, eles fazem isso. Eles matam Estevão, eles apedrejam Estevão. E pela primeira vez vai aparecer um jovem aqui. Um jovem que está vendo aquela cena. Um jovem que escuta a pregação de Estevão, mas o seu coração está endurecido. Quem era esse jovem? Versículo 58. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali vendo aquela cena e a morte de Estevão, e com certeza Lucas deve ter ouvido esse relato bastante detalhado do próprio apóstolo Paulo. É por isso que Paulo muitas vezes lembra, como lá em 1 Timóteo, diz assim, eu fui um perseguidor da igreja. Mas a graça de Deus me alcançou. Paulo estava lá. E apedrejava Estevão. E veja as palavras que Estevão diz. As palavras de Estevão naquele último momento, meus irmãos. Estevão vai repetir duas frases que Jesus diz na cruz do Calvário.
Se você lê o Evangelho de Lucas, é interessante, Lucas vai registrar exatamente essas duas frases que Jesus disse na cruz do Calvário. Lucas vai registrar 3 frases que Jesus falou na cruz do Calvário, são 7 frases ao total. Mas a primeira frase é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É a primeira frase de Jesus na cruz do Calvário. E a última frase de Jesus na cruz é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E veja o que é que Estevão diz. Olhe comigo o versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o versículo 60, então ajoelhando exclamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Estevão, ele se pareceu com Jesus, não apenas na vida, na acusação, na pregação, na coragem, mas ele se pareceu com Jesus também na morte. De alguma forma ele emulou naquele último momento, possivelmente lembrando daquela morte do Senhor Jesus Cristo. Veja como Jesus está no coração de Estevão. O tempo todo ele busca ser como Jesus, viver como Jesus, falar como Jesus, ter a coragem como Jesus teve. Ele busca também morrer como Jesus. Você percebe as profundas características de Estevão com Jesus? E é por isso que mais à frente, quando Jesus aparece a Paulo, Jesus diz algo muito interessante ao apóstolo Paulo, lá no capítulo 26, no versículo 14, do livro de Atos. Há 3 relatos da conversão de Paulo, capítulo 9, capítulo 22 e o capítulo 26. Mas apenas no capítulo 26, Jesus vai dizer isso a Paulo. Paulo vai lembrar de umas palavras que Jesus diz a ele. Atos 26, 14, diz o seguinte: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Então, isso significa que Jesus chamou ele de Saul, Saul. Saul, Saul, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Um aguilhão, literalmente, era aquele ferro, ou ferro que era muito comum até um certo tempo usar para guiar os bois. É uma ponta enorme com um ferro. O que Jesus está dizendo é que, e isso é a conversão de Paulo, ele está narrando a sua conversão, é que através de várias pessoas, Jesus estava tocando na consciência, no coração de Paulo, mas ele estava endurecido, resistindo a Jesus. Ali, através de Estevão, Jesus estava falando a Paulo. Ele ouviu a pregação, ele ouviu sobre Cristo, ele ouviu através de Estevão, mas o seu coração estava endurecido. Até que finalmente Jesus aparece a ele e a essa grande conversão. E é por isso que Jesus diz: por que me persegues? Obviamente ele estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo a Jesus Cristo diretamente, mas aqueles que perseguem a igreja, perseguem a Cristo. A perseguição dele para com a igreja, o seu ódio para com Estevão, era um ódio contra Cristo. Até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece a Paulo, ele só faz uma pergunta. Eu acho muito bonita essa pergunta lá no capítulo 22, que só aparece no capítulo 22. Ele diz assim: Senhor, o que é que eu faço agora? Porque quando você se encontra com Jesus, você descobre que tudo na sua vida está errado e não faz sentido. Você descobre que a sua vida é um lixo. Você descobre que a sua vida não tem nenhum significado. Você descobre diante de um Cristo santo e poderoso, e você se vê como um imundo pecador que precisa da graça de Jesus Cristo. E Paulo, aquele homem inteligente, culto, conhecedor da lei, faz essa pergunta: e agora, o que é que eu faço, Senhor? E Jesus diz: vai, procura um homem, ele vai te ensinar tudo o que você deve fazer. Sua vida agora vai ser outra, Saulo. Eu vou ensinar você, você que me odiava tanto, o quanto importa sofrer por causa do meu nome. A lição desse texto para nós é muito simples, irmãos. Assim como Estevão, eu e você, nós somos chamados não apenas a
sermos cristãos. Nós somos chamados a vivermos uma vida cheia de fé, cheia do Espírito Santo e sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E que tipo de amor é que Jesus requer dos seus seguidores? Eu sempre me faço essa pergunta: o que é que Jesus quer de mim? Talvez você nunca se fez essa pergunta e você precisa se fazer essa pergunta nessa noite. Que tipo de amor Jesus quer de mim? E Ele mesmo vai dizer. Ele diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz que o único amor para Ele que vale de fato é alguém que está disposto a morrer por Ele, dar vida por Ele. Qualquer tipo de amor secundário, distante, não tem nenhum significado para Jesus. Aqueles que querem ser seus discípulos devem amá-lo. E ele diz: quem não amar seu pai, sua mãe, sua família ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus quer o seu coração, mas Ele quer completo. E Estevão deu o seu coração de forma completa. E é por isso que na história da igreja nós vamos encontrar muitos mártires, pessoas que deram a vida por Cristo. Muitos, inclusive alguns bem próximos. No dia 7, agora dia 7 de fevereiro, foi a celebração de um mártir nordestino, Né Vilela. Eu sei que muitos devem conhecer essa história. Mas foi exatamente no dia 7, ele morreu. O Dr. Butler, um missionário americano, estava pregando o Evangelho em São Bento do Una, lá em Pernambuco, pregando o Evangelho e anunciando. E um homem então foi para matar o Dr. Butler. E aquele companheiro de pregação, Né Vilela, então se coloca à frente e leva a sua apunhalada, morre. E Dr. Butler, ele escreve, sempre diz: há duas pessoas que morreram por mim, Jesus Cristo e Né Vilela. São mártires, inúmeras pessoas. Mas eu quero falar para você de um mártir também. Estevão foi o primeiro, é isso que eu quero que você entenda. O amor por Jesus, ele só tem sentido se é aquele amor que você está disposto a dar a vida por Ele. E essa história dos mártires começa com Estevão, e passa por Policarpo, Dismina, e por tantos e tantos cristãos que morreram, que deram a vida por Cristo. E eu quero falar a respeito de um desses mártires, Hugh Mackay, um escocês. Era um jovem de 26 anos, brilhante pregador presbiteriano na Escócia. E naquela época o rei Carlos II da Inglaterra tentava forçar as igrejas da Escócia a aceitarem o governo de bispos, era o sistema anglicano. E os escoceses então resolveram rejeitar. Eles fizeram um pacto para rejeitar. E disseram: se for preciso, nós vamos para a guerra por causa da igreja, por causa do culto. E eles fazem aquele pacto porque eles acreditam que apenas Jesus é o cabeça e rei da igreja, e não o rei da Inglaterra. E aquele jovem foi capturado após um levante chamado Levante de Pentland Hills. Embora estivesse doente, aquele jovem foi levado à prisão. E os seus inimigos fizeram uma tortura chamada tortura da bota. Essa tortura da bota consistia em colocar uma caixa de madeira, inseria na perna a caixa de madeira, e você então com cunhas de ferro dava marteladas para atravessar a madeira e as pernas. E o objetivo era muito simples: aquele jovem deveria dizer, contar quem eram os outros que estavam então de alguma forma resistindo ao rei. E aquele jovem então recebe 11 golpes de martelo que esmagam a sua perna, mas ele se mantém calado, mesmo apesar da sua extrema agonia. Ele então é condenado aí a ser a forca, a ser enforcado. Ele vai ser morto por causa da sua fé, porque ele acredita que Cristo é o único cabeça da igreja. E no dia 22 de dezembro de 1666, com 26 anos, esse jovem, já
profundamente desesperado com a sua dor, é levado ao patíbulo. E ele então compõe um dos cânticos que é um dos cânticos mais belos da Reforma. É um cântico simples, é chamado Canto do Cisne. E ele começou a se despedir ali, enquanto ele vai para a forca, de uma forma poética e teológica. Ele vai subindo aos degraus, e ele cria uma pequena música de despedida para todas aquelas pessoas, os seus algozes e amigos que o observam. E esse canto do cisne, como é conhecido, diz o seguinte, abre aspas, adeus sol, lua e estrelas, adeus mundo e prazeres mundanos, adeus parentes e amigos, bem-vindo Deus e Pai, bem-vindo doce Senhor Jesus, o mediador da nova aliança, bem-vindo Espírito abençoado de toda graça, bem-vinda a glória, bem-vinda a vida eterna, bem-vinda a morte, fecha aspas. Esse, meus irmãos, é a morte de um mártir. É a morte de alguém que confia no Senhor Jesus até o fim. E por que é chamado de canto do cisne? Porque o cisne, ele tem um canto muito belo, mas o canto mais belo do cisne é quando ele está sofrendo, é quando alguém está impingindo uma dor sobre ele. E esse é o caminho dos mártires. Eles exibem o seu canto belo, a sua devoção a Cristo, nos momentos mais negros e mais difíceis da sua vida. Eles querem se parecer com o seu Salvador, Jesus Cristo. As aplicações desse texto são muito claras para nós, meus irmãos. A fé cristã não é um chamado ao bem-estar e prosperidade. A fé cristã é um chamado a imitar Jesus. E é isso que ele ensina no Sermão do Monte. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como Deus é perfeito. Qualquer outro caminho que não seja a imitação de Cristo é um caminho fútil e vão. E esse caminho significa uma vida de fé, de graça, de sabedoria, de coragem, de dependência e de confiança. E através da palavra de Deus, o Espírito Santo pacientemente vai nos moldando a imagem de Cristo, como Paulo nos diz. E nós muitas vezes não entendemos como Deus vai moldando a nossa vida. Em situações boas, mas também através de tragédias, de sofrimento, de angústias, Deus vai trabalhando o nosso coração. E até mesmo os túneis de aflição são meios e instrumentos que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Apenas aqueles que dependem da graça de Deus, eles são moldados à imagem de Jesus. E o amor a Jesus é sempre um amor martirológico. É sempre um amor onde você morre diariamente para si e vive para Cristo. É um amor onde você tem disposição de entregar e dar a sua vida por Cristo. É um amor semelhante àquele que José, quando foi tentado pela esposa de Potifar a pecar, todos nós conhecemos aquela cena. Quando ele é tentado, ele é seduzido pela esposa de Potifar, ele diz o seguinte: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? E é isso que nós cristãos dizemos: como eu posso pecar contra o meu Senhor, contra o meu Salvador Jesus Cristo? Eu não quero pecar contra Ele, eu quero imitá-lo, eu quero servi-lo, eu quero dedicar a minha vida a Ele. E mais uma vez eu pergunto a você: o que é que dirige a sua vida? Quais são as suas aspirações? Se o seu desejo não é ser parecido com Cristo, se o seu desejo é não ter o amor pelas Escrituras que ele teve, a vida de oração que ele teve, a confiança que ele teve, a vida cheia do Espírito que ele teve, se você não tem a coragem que ele teve, tanto na vida como na morte, como Estevão teve, você não compreendeu ainda o que é viver. Você é um pobre miserável. Porque só há significado na vida em Cristo. E o que você deve fazer nessa noite? Você deve se voltar para esse Senhor. Você deve reconhecer
e deve reconhecer que você tem vivido distante dele e deve clamar do fundo da sua alma, do fundo do seu coração: Senhor, transforma as minhas emoções, transforma o meu coração, tira as inclinações equivocadas da minha vida e me faz amar o Senhor Jesus na vida e na morte. É assim que o Catecismo de Heidelberg começa: qual o teu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que o nosso único consolo na vida e na morte é que nós pertencemos a Cristo. Essa é a essência da vida cristã. É isso que torna a vida cristã simples. Você vive para agradar uma única pessoa, Jesus Cristo. Você vive para amar de forma especial, exclusiva, uma única pessoa, Jesus Cristo. Você vive para falar e testemunhar a respeito de uma única pessoa, Jesus Cristo. Você vive e morre com confiança, confiando em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter uma vida onde nós venhamos nos parecer com Cristo. Porque se você não parecer com Jesus, tire o seu nome de cristão, dê outro nome. Porque a palavra cristão significa exatamente isso: pequenos cristos, como Cristo, Cristo em mim, reproduções de Cristo. Então, se nós não nos parecemos com Jesus, nós devemos procurar um outro nome. Mas se você quer ser um verdadeiro cristão, se pareça com o seu Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é desafiadora, que toca exatamente naquele nervo que dói na nossa alma, que quebranta o nosso coração, que mostra a nossa hipocrisia, que mostra as escolhas erradas da nossa vida, as aspirações equivocadas, os sonhos equivocados e tantas coisas fúteis que buscamos, quando esquecemos do prioritário, que é amar e servir a Jesus Cristo. E a minha oração é que o Senhor converta aqueles nessa noite que não te conhecem, que o Senhor quebrante o coração daqueles que estão vivendo uma vida miserável, uma vida sem sentido, uma vida sem significado. Que o Senhor quebrante os seus corações, que o Senhor os faça voltar, dobrar os seus joelhos diante de Cristo nessa noite, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E que o Senhor venha nos quebrantar também, para que todos nós que usamos esse nome de cristão, possamos de fato nos parecer na nossa forma de falar, de pensar, de agir, de ser, de existir com o nosso Salvador Jesus, para podermos usar esse nome de cristãos com dignidade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.